nossos corações e permaneça em nós. Queridos, o tema da nossa conversa hoje é dialogando com Jesus. O que é dialogar? Conversar. Trocar ideias. Trocar ideias. Partilhar. O que mais? Dialogar pede no mínimo 2 pessoas? Sim. Pede, não pede? Então, significa que eu vou estar de frente para outra pessoa ou de lado, não tem problema. Posso até dialogar de costas, também não tem problema, não. Fazendo as coisas conversando. Fazendo as coisas conversando, é possível? Sim. Pronto. Então, eu preciso estar com pelo menos mais um para a gente dialogar. Tranquilo? E a proposta é a gente bater um papo com uma pessoa em especial. Jesus. Ok? Pedro, como é que eu vou fazer isso se Jesus não se materializa aqui para mim? Porque às vezes a gente ficar conversando sozinho, dá assim uma ideiazinha que a gente tá ficando meio doido, tá não? Né? Porque às vezes a gente pergunta e não tem a resposta. Porque a gente espera aquela resposta verbalizada, não é? Se vocês fizerem uma pergunta para mim, qualquer que seja, Gabriel se levantou desse, me chamou bem ali e fez uma pergunta, não foi? Mesmo que eu não tivesse entregue o que ele queria, ele pelo menos estabeleceu uma conversa comigo, foi? Me contou o que era que ele estava demandando, precisando, e eu me comprometi a procurar. Então, existe, de um lado, uma fala, do outro lado, tem pelo menos uma escuta e uma posição. Então, um dos elementos, eu queria 2 elementos, né? Um fala e o outro escuta. Dá para a gente conversar quando os 2 falam ao mesmo tempo? Não. Tá muito não, né? Tá logo de paciência, tá? E quando os 2 calam ao mesmo tempo, dá para conversar? Também não, né? Então, a gente estabelece um mínimo de respeito, de organização, um fala, o outro escuta, depois o outro fala e a gente escuta. Tranquilo? Mas nem sempre o que o outro vai falar é o que a gente quer ouvir. Isso é fato? Tá certo? Eu precisaria perguntar quem é esse outro para que eu possa dar ouvidos ao que ele vai me falar. Porque gente falando tem em todo o canto hoje. Inclusive tem eu aqui hoje, falando. Vocês todos nesse momento ouvem. Alguns vão prestar atenção a tudo, outros vão perder a atenção em algum momento. Vai passar um avião e eu vou precisar aumentar o tom da voz. E aí você vai se lembrar de alguma coisa no meio da nossa conversa e vai tirar a atenção, vai perder alguma coisa que eu falei. Algumas coisas das quais eu vou falar não vai bater com o que você deseja. Então, de imediato, você vai rejeitar. Isso é natural. Isso enquanto é a feira falando. Mas a proposta aqui é que a gente converse com Jesus. Para os nossos irmãos que já tiveram a oportunidade de conhecer da palavra, nós vamos encontrar nos 4 evangelhos. Em algum momento a gente encontra uma referência dizendo que ele falava como quem tinha autoridade. Como é que uma pessoa adquire autoridade num assunto? Conhecendo, vivenciando. Todo mundo está tranquilo com esse tema? Então, assim, se uma pessoa chega para falar de um assunto, a gente, no mínimo, procura saber qual é a autoridade que ele tem naquele assunto. Não é assim? Para falar para a gente? Seja qual for o assunto. Se a gente for fazer uma obra de reforma, se a gente for consertar um gelado, se a gente for trocar uma lâmpada, se a gente for fazer uma comida, cada um dos assuntos, a pessoa vai ter autoridade no que está fazendo. E se ela não tiver autoridade, o que acontece? Com relação a pregar, beleza. E na hora de executar, o que pode acontecer? Oi? Beleza? Percebe?
Ele pode até fazer. Acabou que não entende de eletricidade. Foi trocar uma lâmpada. Ele corre no mínimo risco de quê? Tomar um choque. Mas eu lhe pergunto, um caboclo que entende de eletricidade, ele está completamente isento da possibilidade de tomar um choque? Não, né? Então, ele precisa, além do conhecimento, ele ter a experiência e saber fazer. Porque tem muita criatura que tem só o conhecimento. Aí fica bem aqui, ó, em cima do muro do conhecimento. Mas existe uma diferença enorme entre o que você conhece, o que você fala e o que você pratica. Jesus tem a autoridade porque o que ele falava e o que ele praticava era exatamente a mesma coisa. Não tem distância entre o que ele fala e o que ele faz. Aliás, ele fazia mais do que falar. Às vezes nem precisava falar. Às vezes não precisava, Caio. A palavra convence, mas o que arrasta? É o exemplo. Conhecimento atrai a curiosidade. E a prática é a sabedoria. Ok? Tranquilo? Mas a gente adquire essa prática da noite do dia? Não, né? Então, nós vamos precisar conhecer e depois, na hora da prática, fazer uma vez, duas, três, quantas? For necessário. Tantas quantas forem necessárias para que a gente adquira a autoridade. E aí, muitos de nós faz poucas vezes, porque já tem uma habilidade, uma propensão, e aprende mais rápido. Outros precisam fazer mais vezes. Errar algumas vezes para aprender coisa. Também, às vezes a criatura precisa, não vai dar para a gente se acordar, não, porque a gente era muito pequenininho, mas vocês já viram uma criança aprendendo a andar. Ela se levanta e sai caminhando uma vez? Não, cai várias vezes. Cai várias vezes. E são nas quedas que ela aprende o equilíbrio. Olha que coisa interessante, meus irmãos. É nas quedas que nós aprendemos o equilíbrio. É caindo que a gente aprende a se levantar. Não é ficando em pé já não, tá? É caindo que a gente aprende a se levantar. Então, a proposta é essa. Vamos bater um papo com Jesus? Passa aí para mim. Eu quero convidá-los a estar nesse ambiente. Tá bom? O bom que ficou reflexo de Jesus atrás, né? Ficou, né? Dá pra gente, né? Pelo, né? Ele disse, quando pelo menos dois estivessem ali em nome dele, nós tivéssemos a certeza que ele estaria presente. E aí, como em momento algum ele mentiu para a humanidade, porque ele tem a autoridade, ele é o próprio ser, ele é a própria verdade, nós acreditamos que ele está presente. Então, eu convido cada um dos senhores a sentar neste banco. Quero pedir a vocês, se quiserem fechar os olhos, sintam o calor do sol tocando o rosto de vocês, tocando a pele de vocês. Vocês vão sentir uma brisa bem suave, tocando o rosto, mexendo no cabelo de vocês, fazendo um zunido aí no ouvido, arrepia os cabelos do braço. Você se senta confortavelmente. Pode cruzar as pernas se quiser, ou esticar as pernas. E ao teu lado, nesse exato momento, senta Jesus. Você sentiu a presença dele, está sentando ao teu lado. A gente sabe quando uma pessoa senta do nosso lado, sabe? Se tiverem vontade de olhar, olhem com a alma. Vocês o verão olhando no fundo dos olhos de vocês. E vocês vão formular as perguntas que vocês quiserem. Guardem essas perguntas, porque no final da nossa conversa eu vou fazer uma proposta. Então, ele já está ao lado de vocês. Como um amigo querido, nos toca o ombro. Nós nos sentimos confortáveis na presença dele. Ele envolve o nosso corpo com um abraço e nos puxa para perto dele. Nós estamos sentindo, inclusive, a aproximação do corpo dele, o calor de um irmão querido. Nós vamos conversar com ele agora. Pode passar.
Eu diria que a primeira pergunta que muitos da humanidade fez, e em silêncio para ele, foi: quem é você? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por intermédio de mim. Uma vez nós já perguntamos aqui: o que é o caminho? É a rota que você vai traçar de onde você está para onde você quer chegar. É assim? O itinerário. O caminho que você vai caminhar. Se você quiser sair daqui para ir até a parada de ônibus da praça, acabou de apareceu na cabeça de vocês o caminho. Você sai daqui, dobra aqui à esquerda, atravessa, você pode ir pela praça pegando nessa lateral e dobrando na Oliveira Paiva, você pode cruzar a praça na diagonal dela. O caminho quem faz é você. Mas existe um caminho entre onde você está e onde você quer chegar. Ele é o caminho que vai nos levar a um destino. Ok? Cabe a gente seguir por ele ou escolher outro caminho. Mas ele é o caminho. Depois ele disse: eu sou a verdade. Nada do que ele falou se distanciou do que ele fez. Nós já falamos sobre isso. Temos, inclusive, a oportunidade de, quando conhecendo a vida de Jesus, a gente vai se apercebendo de como nós vivemos em certas prisões. Prisões do medo, prisões da ignorância, prisões da mentira, prisões da ilusão, do egoísmo, da raiva. Nós vivemos em inúmeras prisões, cada um de nós numa prisão diferente do outro. São vidas diferentes, são escolhas diferentes. Ele veio para nos apresentar a porta de saída dessas nossas prisões. Ele apresenta a verdade. Ele não vai dizer para você o que você quer ouvir. Ele vai chegar, inclusive, a dizer: eu vou te levar para um lugar que você não quer. Ai, Pera, porque é ruim lá? Não, é porque nós não queremos abandonar parte dos nossos vícios. E não estou falando dos vícios propriamente, dos vícios da alma. A nossa inação, a nossa omissão. É muito sacrifício a gente abandonar o homem egoísta e assumir o homem altruísta. Aquele que esquece de si mesmo para cuidar do outro. É muito sacrificial, porque eu tenho que abandonar a minha dor para cuidar da dor do outro, mas a minha dor está doendo, eu preciso que alguém tenha cuidado da minha dor. Porque é muito melhor eu chorar da minha dor do que eu enxugar as minhas lágrimas e ajudar o nosso irmão que está do lado chorando também. Somos assim. A humanidade é tomada ainda por esse sentimento de egoísmo. E ele disse que é a vida. Aquele que abraça essa proposta recebe a consciência da vida eterna. Ele conclui: ninguém chega ao Pai senão por intermédio de mim. Ou ninguém vem ao Pai senão por intermédio de mim. Isso nos dá a certeza que ele já está lá. Ele já chegou no destino que cada um de nós está buscando. Cada um de nós vai chegar lá também. Tem um colega nosso, Jamildo, de sábado de manhã, que ele teima com a gente, né? Vou até citar o nome da criatura, de Samuel. O Samuel um dia disse: eu não estou acreditando nessa história de que um dia nós vamos ser anjo, não. Vamos? Não, eu acho que eu não. Eu digo: deixa eu só te dizer uma coisa, não tem para onde correr. Você pode até demorar. Nesse caminho, você pode escolher o caminho que você quiser. Mas se existe um determinismo para cada um de nós, é que um dia nós vamos atingir a condição de espíritos puros. Nós vamos chegar na angelitude. Ainda estamos muito distantes. É como se a gente quisesse sair daqui. Quem já saiu do estado? Mais distante que foram? Rio Grande do Sul? Alguém já foi mais distante? Jamil, já foi para onde? Bom, Europa. Europa? Pronto, a criatura foi bem aí. Para a Europa. Já foi para o Rio Grande do Sul? A Europa é um bocadinho mais distante. Quem foi? São Paulo? É como se você fosse sair daqui agora para chegar no Rio Grande do Sul caminhando. Assim, ó. Um pé na frente do outro. Não é correndo, não. É caminhando. Está um bocadinho distante.
Mas deixa eu te dizer, tu vai chegar lá. Nós vamos chegar lá. Ele, então, é essa proposta. Ele é o caminho mais curto para nós chegarmos a esse destino. A gente segue se a gente quiser. E ele provou isso. Pode passar. Outra pergunta que a gente faria para ele: o que você veio fazer aqui? Bicho, se tu é espírito puro, já atingiu a condição de espírito puro, já não erra mais, já não tem mais os sofrimentos da terra, já passou por todas as angústias que cada um de vocês passa, já viveu todas as nossas vidas, já aprendeu todos os amores. Tu não tinha mais o que tu fazer na vida, não, bicho. Não era melhor ficar lá no céu em contemplação, não. O que tu veio fazer aqui na terra? A gente poderia perguntar isso para ele. E ele diz: eu vim para servir. Chegou a ser chamado de mestre. E ele diz: vós que me chamais de mestre, tenho a certeza que eu vim aqui para servir. A criatura chegou a se ajoelhar aos pés dos discípulos para lavar-lhes os pés. Às vezes, para a gente fazer uma cortesia para um amigo, a gente se sente assim. O cara deixou a xícara com café em cima da pia. Como é que pode? Vontade de chamar e buscar o caboclo pelo gogó, senhor. Vem aqui, criatura, lavar essa xícara. Abençoado. Ok? Abençoado, né? E a criatura se ajoelhou aos pés e lavou, se ajoelhou e lavou os pés. E ele completou: e vim também para que todos tenham vida, e vida em abundância, porque nós só vamos conseguir ter vida em abundância quando a gente entender o que é a vida. A vida não é nascer, sofrer, pagar boleto, brigar com o povo e morrer, não. Tem mais alguma coisa que a gente faz? Muita coisa para se fazer. Haverão sofrimentos? Haverão, sim, sem dúvida. Haverão sofrimentos que faz parte da condição da criatura nesse tamanho de mundo que a gente vive. Mas quando a gente compreende que é a vida, quando a gente observa que o sentido dela pode ser outro, quando a gente põe um outro olhar, bota uma outra lente para a vida, ela muda. A nossa consciência, frente a esse período entre nascer e morrer, vai mudar. Se a gente quiser. Porque se a gente não quiser, não muda nada. Talvez até pior. E muda para pior. Faz parte desse processo o nosso querer. Não adianta ele ter vindo para nos servir se nós não nos colocarmos frente a ele. Vamos recordar que quando ele se aproximava de alguém, ou ele chamava alguém, ou alguém via na direção dele, ele perguntava: o que queres que eu te faça? E é necessário que a gente diga o que nós precisamos, o que nós queremos. Nós vamos precisar saber exatamente o que a gente quer. Eu quero melhorar, eu quero crescer, eu quero me fortalecer, eu quero dar uma direção diferente à minha vida. Então, para isso, nós vamos precisar abandonar o velho. Não dá para carregar o novo mudando, carregar o velho mudando. Tem que abandonar. Tem que haver uma escolha. Não dá. Não dá. Não se põe remendo de pano novo em tecido velho. É necessário coser, costurar, preparar o eu novo, com tudo novo, com perspectivas novas, com propostas novas, com boa vontade. Nossa. Porque não é do outro. Pode passar. Antes de passar, cada uma dessas imagens aqui representa um momento de Jesus com uma mazela, uma enfermidade, uma limitação que a gente pensa que é aparentemente física. Quantos de nós estamos cegos? Será que nós verdadeiramente queremos ver?
nós estivermos hoje conversando com Jesus, ele perguntasse, o que queres que eu te faça? Nós já estaríamos dispostos a dizer que quero que eu veja. Porque se ele nos der a oportunidade de ver, nós vamos ter responsabilidade pelo que nós vamos ver. E nós vamos precisar ver, antes de tudo, tudo aquilo que nós fizemos com nós mesmos. Porque nós vamos ter o olhar, a ideia é ter um olhar sobre o outro, né? Porque nós somos muito criteriosos para olhar o outro. Mas que esse pedido, que eu veja o que eu fiz comigo e o que eu posso fazer comigo a partir de agora, abandonando o velho e assumindo o novo. Quantos de nós ainda vivem ainda nessa seria? Quantos de nós ainda se encontram nessa paralisia? Sentados à beira do caminho, esperando que alguém nos levante e nos coloque dentro da piscina de águas. Porque acreditando que é a piscina de águas que vai curar as nossas mazelas, a gente está esperando que alguém nos levante e leve até lá. Não é essa a passagem do paralítico? Porque as águas de tempo em tempo se mexiam, porque eram os anjos do Senhor que mexiam as águas, então aquele homem ficava esperando que alguém o levasse. Jesus o toca e manda ele se levantar. Nós estamos preparados para nos levantarmos da nossa paralisia, ou a gente continua esperando que o outro venha e resolva as nossas questões? O homem das mãos retorcidas, ou das mãos secas, das mãos atrofiadas, o que é que lembra para a gente? A falta da nossa ação. As mãos são as ferramentas do corpo. Com as mãos nós podemos amparar, como nós podemos empurrar. O que nós estamos fazendo com elas? Que direcionamento nós estamos dando a elas? O que nós podemos fazer em amparo a nós mesmos e ao outro que está do nosso lado? Quantos de nós, isso daqui é a mulher adúltera, quantos de nós erra, se equivoca, adultera, vamos falar de adulterar no sentido de fazer errado, não é simplesmente trair. Aquele que adultera é aquele que descumpre uma norma. Quantos de nós somos infratores, pequenos delitos, coisas pequenas, muito pequenas, que não causam impacto grande, mas para nós são muito pesadas. Mentir para nós mesmos. Não termos o esforço que nós deveríamos ter, a luta que nós deveríamos ter. E o que é interessante é que o próprio Jesus, depois de ter sido colocado numa posição, porque ele foi testado, perguntaram para ele o que era para fazer com aquela mulher adúltera. Colocaram ele numa saia justa. E antes dele falar alguma coisa, ele se volta para os acusadores e dizem: aquele que não tiver pecado, pode pegar a primeira pedra. O que é interessante é que esse cara veio, inclusive, a nos ensinar que, mesmo equivocando, a responsabilidade é nossa. O que foi que aconteceu com os acusadores? Foram saindo, um a um, os mais velhos para os mais novos. Aí eu pergunto: e por que a mulher não se levantou e foi embora também? Jesus se abaixou, foi escrevendo na areia. Ele baixou a cabeça, ele não ficou com um olhar sobre ninguém. Por que a mulher não foi embora também? Não é interessante? Ela poderia ter ido embora também. Quantos de nós fogem? Quantos de nós têm a oportunidade de se encontrar com ele, com a verdade, mas a gente faz fugir? E aí, quando ele se levanta, ele olha para a mulher e pergunta: cadê os teus acusadores? Ela diz: não, eles foram. Eu perguntaria: por que você não foi também? Naquele momento, ela desejou não ser acusada, mas ela desejou ser perdoada, porque sabia que ele tinha autoridade para perdoar. Ele tem. Ele vai dizer para o homem tetraplégico, o paralítico que desce do telhado:
Irmão, teus pecados estão perdoados. Os fariseus criticaram quem era esse homem que poderia perdoar pecados. Jesus chega a perguntar, o que é mais fácil? Eu dizer que os pecados estão perdoados ou dizer, levanta da tua maca e anda? O cara que era blá, 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 blá. Tetraplégico, né? Paraplégico, de nascença. Tu imagina o escândalo que deve ter sido uma pessoa que nunca andou, simplesmente se levantou, pegou a maca e Jesus disse, pega a tua cama e anda, vai embora. Segue o teu caminho. As pessoas devem ter ficado escandalizadas, horrorizadas. Então, ele tinha autoridade para perdoar e ela desejava perdão. Ela queria o perdão, por isso ela permaneceu. E ele disse, pois eu também não te acuso. Mas, vai, não pega. Quando ele fala, pega a tua cama e anda, pega tudo aquilo que é o motivo da tua limitação, da tua inação e caminha, porque é a tua oportunidade de aprendizado. Sabe? Às vezes a gente acha que aquilo ali é a nossa muleta. E a gente se acomoda naquela situação. Não, não vou fazer tal coisa porque fulano, cicrano, beltrano, outro, e aquilo outro, eu não posso, eu não tenho, eu não existo e tal. Então, é a condição da nossa limitação. Somos nós que nos impomos essa limitação. Tanto é que Jesus diz que os pecados estão perdoados. Era a culpa que ele carregava que fazia com que ele estivesse paralítico. Ele não externava nenhum movimento porque ele se sentia culpado por aquilo. Jesus diz que os pecados são perdoados. Levanta e anda. Mas não ignore. Toma da tua cama e anda. Porque lá na frente tu pode precisar dela. Sai da culpa e assume a responsabilidade. Sai da culpa e assume a responsabilidade. E toma aquilo, inclusive, para que aquilo seja motivo de lembrança para ti. Porque pode ser que lá na frente você canse e precise só descansar na cama. Mas que já vai saber se levantar e caminhar. Pode passar. O outro é Lázaro, que está morto. E aí, como Jesus disse que veio para servir, nós poderíamos perguntar para ele. Tá bom, então como é que eu faço para servir também? O que eu posso fazer para servir? Toda vez que deres de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, de cuidares de um doente, ou visitar um preso, é a mim que estareis fazendo. Meus irmãos hoje estão na condição de amparo nessa casa, fortalecendo-se, construindo o eu, o porvir, o homem de amanhã de vocês. E esse momento vocês estão fazendo isso, dando de comer a vocês mesmos, que têm fome. Dando de beber a vocês mesmos, que têm sede. Mas fome e sede de quê, Pera? Por enquanto, de conhecerem a si mesmos. De saber quem são vocês. De entender o porquê de vocês terem chegado aonde chegaram. De fazer com que Jesus fez com todos aqueles outros. Dando a eles visão, vocês estão proporcionando isso para vocês. Só não é a casa que está fazendo isso com vocês. A casa oferece oportunidades. Vocês seguem o caminho se quiserem. Vocês têm a oportunidade de abrir a visão para vocês mesmos. A audição e a fala para vocês mesmos. Curarem as mãos para cuidar de vocês mesmos. Pararem vocês. Darem a vocês o movimento. Levantarem e caminharem. Porque vocês serão suas únicas companhias por todo o sempre. Hoje vocês encarnam junto com os familiares, pais, mães, filhos, irmãos. Muitos deles um afeto enorme, muitos outros uma distância, uma indiferença, alguns sentimentos de raiva, de angústia, de tristeza, de pesar. Mas vão alternar papéis em muitas outras existências, com oportunidades de aprender as outras posições. Aquele que hoje é só filho, vai um dia aprender a ser pai também. Aquele que já é hoje pai, pode um dia aprender a ser avô. Pode reparar tudo o que não conseguiu fazer numa única condição em muitas outras vidas. Essa é a justiça das múltiplas encarnações. Nem todo mundo acredita. Não é fácil acreditar, não, porque a gente não se lembra da encarnação passada.
Então é difícil acreditar. Mas se a gente lembrar que, pelo menos, todas as vezes que a gente fizer tudo isso aqui, nós vamos estar fazendo para Jesus, pode ser que um dia nós estejamos fortalecidos o suficiente para depois voltar a uma casa como essa e amparar outros irmãos que estão na caminhada, que hoje vocês estão passando. Pode ser que um dia vocês consigam, seguros já de si, tranquilos, confiantes, encorajados, fortalecidos, retornar e dar para um outro irmão aquilo que vocês receberam. Essa é a proposta. Vão conseguir da noite para o dia? Não. De jeito nenhum. É possível conseguir? É possível conseguir. Precisa de boa vontade e trabalho. Só boa vontade não resolve. Porque de boa vontade, muitos de nós está cheio, mas deitado na sua mão. Só com boa vontade nós não vamos conseguir nem mudar o mundo, nem mudar a nós mesmos que virar o mundo. Pode passar. Pode passar. Eu fiquei pensando que essa e a gente queria, mas nós também não temos os nossos males, as nossas dores e as nossas aflições. Nós diríamos isso para Jesus. E ele responderia como já nos respondeu: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Aqui não é a proposta de chorar simplesmente pelo simples fato de sofrer. Aquele que chora é aquele que tem consciência de si. Porque enquanto a gente está sofrendo, se sentindo somente vítima, a gente ainda não entrou nessa condição aqui. É aquele que reconhece a sua falta e chora com o desejo de mudar, como a mulher adulta. Ela poderia ter ido embora, mas ela permaneceu, porque ela queria a libertação dos equívocos dela. Bem-aventurado esse que chora, porque ele será consolado. A condição é real. A consolação vem, mas se você tiver a consciência do equívoco que cometeu e o desejo de mudar, aí você chora e a consolação chega. Esperar a consolação, porque eu estou revoltado, estou chateado, estou angustiado, Jesus chega aí e me ampara aí. Ele é capaz de chegar e ficar assim, ó. Oh, coisa linda. Gosto de tudo, mas estou esperando a tua parte. Tu vai precisar fazer a tua parte, que é cair na real. É esse sofrer. É esse sofrer entendendo o que é que você precisa fazer, qual é a tua parte. Pode passar. E por vezes, Jesus, nós nos sentimos cansados da luta. Falamos sobre isso. Foi? Cansado, né? Às vezes a gente está cansado, não sabe nem o que é que está cansado. Eu não sei, às vezes, onde é que termina o cansaço físico, onde é que começa o cansaço da alma. Às vezes a gente recupera, mas eu já tentei tanto, estou até já desistindo. A pergunta é, será que tentou mesmo? Será que se colocou como aquela mulher adulta, esperando ouvir o que precisava ouvir? Porque ele disse, eu não te julgo. Você não sabia o que fazia. Ele vai dizer isso quando estava nos momentos derradeiros na cruz. Ele disse isso para a humanidade inteira. Vocês não sabiam o que faziam. Mas a partir de agora sabem. Porque temos a oportunidade de conhecer aquele que é a verdade. Então, nós não temos mais desculpa. E aí ele diz, vai e não erra mais. Simples assim. Continua o caminho, mas não erra mais. Então ele diz, pois olha, para vocês que estão cansados, e às vezes o cansaço e a aflição está muito junto, a gente não sabe quando é um e quando é outro, ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas olha, a condição é nós irmos até ele. Percebe? Que além da boa vontade, há a necessidade da ação. Preciso me levantar da minha condição de sofrimento, de cansaço, de aflição e ir ao encontro dele. E ele garante o alívio. Mas se nós formos. Agora, para ir, a gente deixa para trás o eu velho. Não tem como carregar o eu novo, não. Porque aí nós vamos cair de novo. Toma sobre vós o meu jugo e aprende de mim que sou manso e humilde de coração. Vamos avaliar o nosso coração, como é que está.
Quais são as questões que eu tenho carregado no meu coração que eu não tenho conseguido me livrar delas? Quais são as mágoas, as tristezas, as angústias? Qual é o pesar que eu carrego? Seja por outras pessoas, seja por mim também. Muitas vezes a gente carrega esses sentimentos todos pela gente, mas a gente não quer assumir que é pela gente. Aí a gente vai jogando em outras pessoas. E a gente vai culpando o outro. Ah, eu sou assim porque fulano me fez isso. Eu sou desse jeito porque o Beltrano fez outra coisa comigo. Eu sou dessa forma porque o outro não fez o que eu queria que fizesse. Então, é muito fácil a gente projetar no outro o que está dentro do nosso coração. Toma sobre você a medida de justiça dele. Ele chegou a dizer para uma mulher adúltera, eu não vou te julgar. Porque ela sabia o que tinha feito. Pessoal, mas sabemos o que nós fizemos. O que nós sabemos. Não precisa ninguém chegar e dizer o que a gente fez. Não, a gente sabe. A gente conhece a nossa... Aliás, a gente sabe mais do que muita gente. A gente sabe coisa que tem gente que não sabe. Um dia a gente chega e conversa com o psicólogo, com o psiquiatra, com o terapeuta, conta para eles, mas eu garanto, sem medo nenhum, que tem coisa que vocês não contam. Legal é que Jesus sabe, porque ele conhece o mais secreto dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Não dá nem para esconder. Tu deu um sorriso tão lindo, criatura, agora. Olha aí, ó. Esse sorriso foi assim. Ficou preocupado. Estou me entregando. Ele sabe. Ele só precisa que a gente se entregue, busque ele, porque ele sabe. Porque o meu jugo é suave. Nós somos muito mais rigorosos no julgamento do que ele. Nós somos muito mais críticos, nós somos muito mais contundentes do que ele. Ele não, ele é suave e ele é manso. Pode passar. E aí, como é que nós vamos poder ser mansos? Porque ele é manso. Como é que a gente aprende a mansuetude? Porque quando a gente vê que o irmão fez uma coisa que a gente não gostou, aquele monstro do Lago Ness que mora dentro da gente, aquele diabo da Tasmânia, ele é coisa assim, parece uma tempestade que sai de dentro de nós e a gente quer externar essa animalidade que nós temos. Tem umas horas que a gente tem vontade de dar uma voadora na criatura. A criatura olhou pra gente, a gente acorda daquele jeito. Acabou que passa pela gente, já me bom dia. Bom dia não, só se foi bom dia pra tu. Bom dia pra tu, tá bom dia para otário. E a mão na força. Do nada, entendeu? Então, como é que a gente pode aprender a ser irmã? Aí ele diz, não resista ao mal. Toda vida que você vê que o mal vai se aproximar, um pensamento ruim, um sentimento ruim, um desejo ruim, deixa passar. Troca o pensamento. Olha o leão ali com o carneiro. Troca o pensamento. Nós temos todas essas criaturas dentro de nós. Fazer aqui uma brincadeira. Vocês conhecem uma pessoa que ela é tão vil que você chegaria a dizer esse fulano é uma cobra. A gente já faz assim? Comecei. O cara é uma cobra. O cara é tão bruto, bicho, que ele parece um urso. Ele vem pra cima da gente, parece um urso. Cara, você chega numa festa, vê uma mina, olha a distância, olha o olhar de águia. Olha ali, só o pitalzinho. Só o pitalzinho, a vontade é de voar, chegar lá, botar as garras. Não é? Mães, quando defendem seus filhos, parecem leoas. Não é não? Quando o povo irrita a gente, que a gente quer passar por cima das criaturas, a impressão que nós somos elefantes, ou então hipopótamos. A gente passa por tudo, por cima. Percebe como nós temos sentimentos de animalidade dentro de nós? Tem umas criaturas que você fica só assim, ó. Esperar esse aqui cair. Deixa, ele vai cair, ele está guardado. Nós parecemos urubus na carniça. Parece. Somos nós. Sabe o que é interessante? É que quando a gente vê isso no outro, a gente sabe identificar. Olha ali. Qual foi a expressão que eu usei naquele dia? Mopicárdia. Mopicárdia. Tu lembra dessa expressão? É a nova. Mas somos nós, entendeu?
que é interessante é que quando o outro faz, a gente sabe apontar, mas quando alguém aponta para a gente fica com raiva, porque nós somos descobertos. É com a mesma medida, inclusive. A gente mede o outro com a nossa régua e a gente acha ruim quando o outro mede a gente com a régua dele. Então, não resiste ao mal. Mas se alguém te ferir na tua face direita, oferece também a esquerda. Feira, é difícil. Meu querido, muito. Não é pouco, não. Todas as vezes que eu chego aqui, eu abraço cada um de vocês. Mas se eu me levantasse, aliás, já foi pé, se eu me dirigisse daqui até o Kaique metesse a mão na lata dele, qual era o teu sentimento, Kaique? Mas ia ser tristeza e raiva. Tristeza e raiva. Quem aqui ia ficar surpreso? A Feira tá doida. É isso. Doidou, tá louca? Quem que iria me segurar? Mas vem cá, você tá doida. Alguém teria vontade de fazer a mesma coisa. Você assim, rapaz, não posso não, porque uma mulher não vou poder bater nela, não sei, tal, mas talvez até ele. Você assim, mas como é? Pai, bateu, levou. Pá. Não. Percebe como a natureza da gente ainda é essa? É a da paixão descontrolada, mas ainda não temos ideia do que é isso não. Então, ó, não ignora completamente não, porque isso é um exercício. Então, quando alguém desferir uma palavra, falar para a gente uma palavra que dói, como uma tapa na cara, não revida, engole, sai de pé, vai refletir. Daqui a pouco pensa, será que em algum momento você não falou aquela mesma palavra para alguém? Por que doeu tanto? Porque o mal ainda está em nós. É por isso que dói. Porque provavelmente a gente já disse isso. E a gente não tem ideia de quanto machucou. E ao que demandar-te em juízo e tirar-te a túnica, larga ele também acaba. Quando alguém brigar contigo, querer tomar alguma coisa de ti, mesmo que seja a tua paciência, entrega para ele. Paz, não vou brigar contigo não. Deixa para lá. Deus te abençoe. Sai de pé. Hã? Mesmo sendo celular? E se alguém te obrigar a encarregar com ele 1.000 passos, vai com ele ainda 2.000. Um dia nós vamos atingir a condição de que quando alguém pedir uma coisa, eu não só vou entregar a coisa que ele está pedindo, como eu vou fazer além. Se alguém me pedir que me ouça, acho que você pode me ouvir por 10 minutos, daqui a pouco nós vamos entregar 20 minutos para ele. Se alguém me pedir um dia um copo d'água, eu vou me levantar com prazer e vou buscar uma garrafa de água. Essa é a ideia. É fazer além do que nos pedem. Inclusive para nós mesmos. Tudo isso que eu estou falando para vocês com relação ao outro é de vocês do outro. Quando a preguiça nos tomar, luta, se esforça. Ou de novo, mais um dia, sim, mais um dia. Um pouquinho de cada vez. Faz com todo carinho, com toda boa vontade para ti mesmo, primeiro. Porque fazendo para ti, tu vai adquirir a experiência e a autoridade para poder fazer para o outro. Pode passar. E o que ganharemos com isso? Os mansos vão herdar a terra. Nós seremos os construtores do mundo que vai se avizinhar, está se aproximando. O reino dos céus ele vai ser construído por cada um de nós. Lá no Sermão da Montanha, Jesus vai dizer isso. Por acaso imaginais que Deus não sabe das tuas inquietações? Deus não sabe de que tens que comer e beber e vestir, que são aspectos materiais? Deus sabe de tudo, conhece do mais secreto dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, todas as nossas necessidades. Deixa a cada dia o seu mal. Não se inquieta pelo mal de amanhã, porque o mal de amanhã vai se bastar pelo mal dele. Mas aí Jesus dá a grande dica, a grande sacada. Todas essas coisas que inquietam o mundo, ele nos chama a construir um reino dos céus primeiro em nossos corações.
E a gente só consegue construir alguma coisa se a gente começar a limpar o terreno. Então, tirar do coração mágoas, tristezas, angústias, sentimentos de fracasso, de pesar, tudo aquilo que nos aprisiona, que nos prende no passado. Inclusive, em relação a nós mesmos. Perdoar a nós mesmos, porque nós não sabíamos o que fazer. Aqui é uma frase de Allan Kardec: a geração que desaparecerá levará consigo prejuízo. A geração que surge é temperada em fonte mais pura, imbuída em ideias mais sãs, imprimirá ao mundo ascensional movimento. O mundo que chega vai ser construído de uma outra forma, com outros pensamentos, com outros sentimentos. Mas para a gente, essa próxima geração que chega já é de espíritos que desencarnaram e encarnam novamente. E nós vamos passar por isso, nós vamos desencarnar e encarnar novamente. Então, quando a gente retornar, nós já precisamos ter construído algo melhor para a gente. Hoje eu construo o dia de amanhã. Amanhã eu construo o depois de amanhã. Essa vida eu estou construindo para a próxima vida. Porque se eu achar que a vida é só do nascimento à morte, nada tem sentido. Nada tem sentido. Pode passar. Algum dia estaremos contigo, Jesus, como tu estás com o Pai. Algum dia nós vamos conhecer Jesus do tamanho dele, que hoje a gente ainda não conhece, não. A gente não tem ideia do que é uma criatura que foi espancada, que foi humilhada, que foi desacreditada, abandonada, pregada numa cruz, teve as costas completamente rasgadas, dilaceradas pela chicotada. O cara pregado na cruz, ele ainda se preocupa com a humanidade inteira. Nós, na nossa pequenez, com todos esses sentimentos de animalidade que a gente acabou de fazer essa brincadeira, se a gente tivesse o comando dos exércitos, será que a gente faria coisas desse tipo aqui ou a gente ia mandar logo arrasar todo mundo? O cara que parou uma tempestade, ele não conseguiria descer do cruz, não? Ele não conseguiu. Um homem que fez. Vamos lá. Jesus, com o magnetismo dele, fez um paraplégico andar. Ele não conseguiria estancar o movimento das pessoas. Na hora que os homens foram prender Jesus, ele não conseguiria parar as pessoas, não? Um homem que pegou 3 pães e 2 peixes, se multiplicou, e ainda sobraram não sei quantos cestos, ele não conseguiria fazer isso, não? Por que ele não fez? O evangelho, quando os soldados chegaram para construir Jesus, aí ele fala assim: sou eu, o soldado não cai ao chão. Às vezes não se repete nos outros. Não se repete, com o relato que o evangelho é separado. Mas eu vou dizer que não é difícil, não. Porque, assim, Emmanuel, no livro Há 2000 anos, vou já encerrar aqui. Emmanuel, no livro Há 2000 anos, ainda como Públio Lentulus, um homem orgulhoso, senador romano. Vocês conhecem alguém orgulhoso? Conhece? Prazer, né? Todos nós. A criatura, assim, de cima do pedestal do orgulho dele. Certo? O cara se achava, era um senador romano. Ele tinha exército e tinha civis sob o comando dele. Era um homem rico, um homem de posse. E a filha dele adoece. E a esposa dele tinha uma escrava que era cristã, seguia Jesus. E essa escrava vivia falando para a esposa dele sobre Jesus. E a menina adoece com lepra. E a esposa pede a ele: vá ao encontro de Jesus pela cura da nossa filha. Um homem orgulhoso como ele foi à noite, escondido, para não ser visto pelos romanos. E ele estava lá esperando, porque sabia que Jesus iria passar naquele lugar. Ele estava esperando Jesus passar. E ele, do alto do orgulho dele, disse: eu farei com que o Nazareno se ajoelhe aos meus pés. E quando Jesus foi se aproximando, o magnetismo de Jesus, a proximidade de Jesus fez com que Emmanuel fosse invadir, ainda a época, Públio Lentulus, fosse invadido de uma paz que ele nunca tinha sentido na vida. E quando ele se vira e que se depara com Jesus, ele cai de joelhos aos pés de Jesus. Perde a voz.
Então, não é impossível que os soldados tenham caído aos pés de Jesus. Vocês já se sentiram na presença de uma pessoa que você se sente bem na presença dele, simplesmente por estar na presença dele? Pois imagina essa criatura, a gente na presença dele. Cegos eram curados na presença dele, surdos voltavam a ouvir, mudos voltavam a falar. Criaturas doentes de lepra, com os pedaços da pele caindo, ele curou 10 leprosos ao Teve mesmo uma tempo. pessoa aí que só pegou na punta, foi curado. A mulher, a hemorraíza, 15 anos que a mulher sangrava, já tinha procurado todo tipo de médico. Na situação de hoje da gente, a gente ia ter procurado médico, ia ter procurado religiões, ia ter procurado terapias alternativas, a gente procuraria tudo. Ela já tinha procurado tudo, já tinha esgotado todas as possibilidades, ela soube que Jesus ia passar lá na região que ela morava, e ela disse, pois eu vou ao encontro dele. Lembra que ele disse que era necessário que a gente fosse ao encontro dele, e ela foi ao encontro dele? Sim. Ela queria, da mesma forma como a adúltera, ficou porque ela queria ser curada. E ela toca somente nas vestes dele, só um pedacinho do vestido. E ele para, ele estava caminhando, uma multidão imensa, e ele para. Quando ele para, os apóstolos acharam estranho. O que foi, mestre? Parou por quê? Parei porque alguém me tocou. Vocês já estiveram assim numa multidão, assim, tipo carnaval, lá no Icaraí? Lá no Paracuru. Bom nisso, né? Todo mundo, você não tem filho, alguém me tocou, meu filho, só não tocou todo canto. Não estava nem um pedaço seu para ninguém pegar. Todo mundo pega, em tudo quanto é de canto, você vai passando. Ainda bem que não está filmando, porque senão eu estava fazendo marmota aqui. E Jesus para e diz, alguém me tocou, e os discípulos disseram, claro, mestre. Tipo assim, macho, é claro que é uma multidão medonha, que eles não. Alguém me tocou de forma diferente, porque uma não podia. Saiu de vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Uma das qualidades mais encantadoras de Jesus é a humildade. Um homem que parou uma tempestade, ele dormia. Os apóstolos estavam desesperados porque a tempestade estava mexendo o navio, volvendo lá, eles estavam na iminência de cair, Jesus dormiu. E eles vão acordar, mestre, quando Jesus acorda, não está vendo, não, bicho, a tempestade, Jesus é só um minutinho dentro, para um minutinho, para uma tempestade. Imagina a intimidade dessa criatura. Aí pergunta, o que foi que houve com vocês? Homens de pouca fé. E isso, eles ficaram desesperados depois que Jesus fez vários milagres na frente deles. Sim. Inclusive, ele diz, vá e leve essas virtudes e cure as pessoas e ampare as pessoas. Depois, alguns deles perguntam, mestre, por que a gente não pôde curar como disseste? Porque vocês não têm fé suficiente. Eu só preciso que tenham fé do tamanho de um grão de mostarda. Só isso. Perguntei aqui um dia desses qual era o tamanho do grão de mostarda. Então, a humildade, uma das qualidades mais encantadoras do espírito puro é a humildade. Então, ele diz, todas as maravilhas que eu faço, podereis fazê-las um dia e muitas mais. Então, tem muito mais que a gente não tem ideia do que é. Pois sois o sal da terra e a luz do mundo. Vocês já comeram comida sem sal? Já. É meio ruim, né? Para que serve sal? Dá um gosto. Serve para dar um gosto? Serve para dar um gosto, para fazer a diferença? Serve para o que mais? Para conservar. Serve para conservar? Você tem uma carne, aí você quer conservar, não tem a geladeira para botar, você salva. O que mais? Tem mais uma função do sal. Tempero. Tempero é o primeiro, para dar o gosto, né? Se você estiver no local e se cortar e não tiver nada para fazer, o que você faz? Ok? Para curar. Jesus disse que nós temos 3 potenciais na alma. Nós podemos dar o gosto às relações com o outro, dar gosto às nossas vidas. Nós podemos conservar essas relações e nós podemos curar as feridas alheias. Basta que a gente acenda a nossa própria luz. Só depende da gente. Basta. Para que isso aconteça, o que devemos fazer? Ama a Deus sobre todas as coisas. Eis o maior e primeiro mandamento. Ama ao teu próximo e ama a ti também.
Você só vai conseguir amar o próximo quando souber amar a você também. Quando você reconhecer as suas limitações, você consegue aceitar as limitações do outro. Quando você se perdoar dos seus erros, você vai saber perdoar os erros dos outros. Quando você aliviar o julgamento com você, você vai aliviar o julgamento com o outro. Quando você souber se amparar, se sustentar, você vai saber amparar e sustentar o outro. Tudo que você fizer para você, com amor, com carinho, com cuidado, você vai saber fazer para o outro. Existe uma diferença enorme entre amar-se e ser egoísta. O egoísmo, ele não vê o outro. Aquele que se ama verdadeiramente, ele consegue ver o outro. Inclusive, ele passa a fazer pelo outro tudo aquilo que ele gostaria que fizessem para ele. E automaticamente ele recebe o pagamento. Pode passar. Por onde devemos começar? Façam os outros aquilo que gostariam que fizessem. Sejam humildes, justos, misericordiosos. Façam a caridade. Inclusive, ouvir o outro é ser caridoso. E perdoe. Por mais que doa, perdoe. O que o outro fez é problema dele. Se você não perdoar, é problema seu. Incorre você na falta, seja qual for. A criatura que mais ensinou sobre o perdão tem autoridade para falar sobre o perdão. Enquanto nós insistirmos em não perdoar, somos nós que estamos incorrendo em falta. Pode passar. Deixa-nos então, Jesus, uma mensagem. Eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz. Não a paz das coisas do mundo, porque são efêmeras, fugidias. Quando a coisa que é o nosso objeto da paz se esgota, se extingue, a paz vai embora. Mas a paz das coisas de Deus não se turbe para nós cearenses, não se inquiete, não se apoquente, não se aflija no seu coração. Não se atemorize, crê em Deus, crê em mim também. Pode passar. Muita paz. Show. Cara, brilhante como essa. Pois aproveitem esse momento de reflexão. Levem o coração e o pensamento ao mais alto. Podem gravar essa imagem aqui, porque era quando ele nos falava, quando estávamos com ele, a época que ele veio aqui. Tivemos, sim, a oportunidade de vê-lo. Ainda não tínhamos a mínima ideia do que seria aquilo que nós viveríamos naquela época. Hoje, 2000 anos depois, nós ainda sofremos. Nós suportamos as consequências das nossas escolhas erradas. Mas o amor dele é tão impressionantemente grande, enorme, que continua nos tocando até hoje. E por mais que nós estejamos correndo em faltas, equívocos, caindo, errando, ele está sempre do nosso lado, esperando que a gente se levante e estenda a mão para ele. Então, nesse momento, ele estava sentado do nosso lado, né? Lá naquele banco, esse tempo todo. Entreguem-se um abraço dele. Aquela primeira pergunta que eu lhes fiz, ofereçam para ele. Compartilhem os seus pensamentos, os seus corações, as suas aflições, os seus cansaços para Jesus. Perguntem a ele, mestre, o que eu posso fazer para cuidar de mim mesmo, para me amparar, para me socorrer, para me sustentar, para me fortalecer e me encorajar. E quando vocês calarem na alma, receberão a resposta do mestre. Irmão Jesus, sabemos o quanto ainda somos pequenos frente ao teu tamanho. Mas nos damos por consolados, recolhidos no teu abraço, Senhor, porque sabemos que, mesmo da tua grandeza, tu tens a condição de nos completar na nossa pequenez. Invade o nosso coração, entregando-nos essa tua paz, para que nós saibamos da alegria do que é a paz das coisas de Deus. Que tenhamos, a partir de hoje, a intimidade de
de procurar Jesus sempre nesse banco. Todas as vezes que as inquietações, as aflições, o medo, a angústia, a tristeza, a raiva nos apareça, queira fazer morada em nossos corações, voltemos a esse banco, Jesus, e sentemos contigo para conversar. Envolve-nos no teu abraço, para que nos sintamos protegidos por ti, seguros nessa caminhada. Sabemos que muitas vezes vamos ter que caminhar sozinhos, mas que temos a certeza que se precisarmos voltar o olhar, olhando para trás, encontraremos a ti, Jesus, olhando para cada um de nós. Ilumina nossa mente, clareando nossos pensamentos, aquece o nosso coração, ofertando um sentimento de amor por nós mesmos. Fortalece-nos na caminhada para que um dia também estejamos na condição de filhos de Deus. Ser conosco hoje e sempre, Jesus. Que assim seja. Amém.